Nós, seres humanos, somos criaturas genuinamente insatisfeitas. Se alcançamos algo, já é o bastante para saltarmos para nosso próximo anseio. E foi com base nessa natureza que o famoso psicólogo humanista norte-americano Abraham Maslow criou a teoria holístico-dinâmica, que propõe a hierarquia das necessidades humanas como motivadoras de nossas ações, comportamentos e sentimentos. Também chamada de pirâmide de Maslow, essa teoria divide as necessidades humanas básicas em 5 níveis: fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e de autorrealização. Ao passo que um dos níveis é suficientemente satisfeito, as necessidades do próximo nível são ativadas e passam a motivar o indivíduo a agir. A ascensão pela pirâmide é uma busca sem fim, visto que, para Maslow, pouquíssimas pessoas são capazes de satisfazer o último nível, ligado a valores morais, de espiritualidade e evolução pessoal. A carência de satisfação de um dos níveis da pirâmide é capaz de adoecer um indivíduo física e psicologicamente. Assim, se uma pessoa, por exemplo, não se sente suficientemente reconhecida por seus pares, mesmo que tenha todas as outras necessidades preenchidas, pode desenvolver diversas patologias ligadas a essa carência. A busca pelo que está muito além de nossas necessidades mais básicas, essas que estão ligadas a poder, fama e vaidade, são capazes de levar algumas pessoas a atos indizíveis. Mas até que ponto? O que você estaria disposto a sacrificar para conseguir tudo aquilo que mais deseja de forma rápida e fácil? Eu sou Isadora Martins e esse é o Lúgubres. Katy Perry, Lady Gaga, Kanye West, Alice Cooper e, claro, Xuxa Meneghel são algumas das diversas celebridades que teriam vendido suas almas em troca de fama, dinheiro e poder. Mais recentemente, Anitta e Billie Eilish também entraram para a lista dos assinantes do livro de Baphomet. Os motivos para os boatos são basicamente a fama repentina ou alguma menção aparentemente satânica em suas obras. No entanto, confesso concluir que são escolhas um pouco aleatórias, e, bem na verdade, basta ser uma celebridade para estar à mercê de tal suspeita. Pactos diabólicos povoam a história da humanidade muito antes da existência de celebridades. E se considerarmos as promessas religiosas em que o devoto paga pela dádiva alcançada com algum tipo de privação ou penitência, por exemplo, podemos considerá-lo corriqueiro nas mais diversas religiões e sociedades. Uma das histórias mais antigas sobre o uso arriscado dos poderes de criaturas espirituais para benefício próprio é a do rei Salomão, conhecido como o pai da Goécia, um sistema de magia para a dominação de 72 anjos e demônios. É importante ressaltar que aqui, anjos e demônios não são necessariamente opostos, divididos entre bem e mal, mas sim criaturas divinas de extremo poder e força, e por essa natureza selvagem, potencialmente descontrolada e até destruidora, são geralmente referidos apenas como demônios. Entre as criaturas está, por exemplo, o rei Paimon, e se você pegou essa referência, fica aqui o meu mais sincero carinho. Segundo a Bíblia, Salomão era filho do rei Davi, escolhido por Deus para governar Israel depois de seu pai por volta de 970 a.C., sendo conhecido por sua incrível sabedoria e riqueza. No entanto, com o passar dos anos, Salomão teria demonstrado forte declínio de seus valores morais, políticos e espirituais. Fora da Bíblia, em lendas e textos apócrifos, ou seja, aqueles que não possuem a chancela da Igreja Católica, Salomão teria recebido um anel do arcanjo Miguel para dominar um demônio que atormentava um dos cidadãos de Israel. Sob o domínio do anel de Salomão, o demônio foi ordenado a trazer outras criaturas da sua espécie para se submeterem ao rei. Assim, Salomão aprisionou 72 demônios ou criaturas
que usou para obter a tão famosa sabedoria, riqueza e poder. Essa mesma ideia de criaturas ambíguas existe na cultura árabe com os djinns ou gênios, presentes na introdução do islamismo antes do século VII. Na cultura ocidental, com produções como Aladdin da Disney, temos a ideia do gênio bondoso que vive em uma lâmpada e concede ao seu portador as mais diversas regalias. Mas, originalmente, os djinns são espíritos de poderes incríveis e um senso de humor um tanto duvidoso. Eles possuem livre-arbítrio, alguns são mais bondosos, outros mais traiçoeiros. Muitos deles gostam de pregar peças nos humanos que tentam usufruir de seus poderes e se divertem aplicando punições quando julgam oportuno. Para você ter uma ideia, ao pedir os 3 desejos a um gênio, você deve sempre reservar um deles para exigir que ele volte para a garrafa, só por segurança. Um filme que eu assisti na adolescência bastante divertido sobre os djinns é o Wishmaster, Mestre dos Desejos, de 1997. Eu descobri preparando este episódio que se trata de uma franquia e acho que o primeiro já foi o bastante para mim, mas a mensagem do filme é bastante clara. Cuidado com o que você deseja. A ideia do pacto satânico, como conhecemos hoje, envolvendo a troca da alma eterna com o diabo para obter algo com fins majoritariamente egoístas, surgiu somente na Idade Média, com toda a domesticação proposta pela Igreja Católica. O pacto demonstra, então, o perigo de ceder aos prazeres mundanos, tendo sua alma eterna colocada em jogo. Ele representa a negação de todos os preceitos católicos, algo como virar as costas para Deus. E o que não falta são suspeitos de tal feito, mesmo dentro da própria Igreja. Dentre eles está Jarbert D'Aurillac, conhecido como Papa Silvestre II, um dos homens mais cultos do seu tempo. Grande parte do seu conhecimento veio do mergulho no mundo árabe e na cultura oriental. Tudo isso foi motivo suficiente para fazer com que o Papa levantasse algumas sobrancelhas do clero suspeitando de um pacto. Outro membro da igreja que teria realizado um pacto foi o padre Urbain Grandier, da França do século XVII. A história dele envolve um caso que merece um episódio exclusivo ou até mais. Mas, resumidamente, na pequena cidade de Loudun, diversas freiras de um convento afirmavam estarem sendo possuídas por diferentes demônios. Elas acusaram o padre Grandier de ter realizado um pacto com o diabo, desencadeando as possessões. O padre foi torturado ostensivamente e, por fim, condenado à execução pública na fogueira. Nem mesmo os santos escapavam desse tipo de acusação. São Teófilo de Adana, que viveu no século VI, também teria selado um acordo com o diabo a fim de conseguir uma posição eclesiástica. O arquidiácono da cidade de Adana, na Turquia, é provavelmente o suspeito mais antigo de assinar o livro da condenação eterna. Um dos grandes marcos das histórias lendárias de pacto satânico é o mito de Fausto. A lenda em torno do personagem histórico Jorg Faust de origem medieval é explorada em diferentes obras literárias, tendo seu maior destaque na tragédia escrita por Johann von Goethe, entre 1772 e 1832, o que sim significa que essa obra levou 60 anos para ser concluída. Nela, Fausto era um jovem ávido por conhecimento. Ele estudava os mais diversos assuntos, de biologia à teologia, de mineralogia à teoria das cores. No entanto, Fausto atinge a frustração. Por mais que ele tenha se dedicado a compreender infinitas áreas do saber, ainda não consegue encontrar uma resposta, a do sentido da vida. O vazio do jovem desperta o interesse do demônio Mefistófeles, que lhe oferece todas as respostas em troca de sua alma eterna. Mais do que um pacto, Fausto e Mefistófeles fazem uma aposta. Se Mefisto conseguir satisfazer todas as curiosidades de Fausto, ao final, ele terá sua alma.
E assim, durante toda a vida de Fausto, Mefisto o faz experimentar todas as sensações, ver tudo o que é visível e conhecer tudo o que existe. Fausto é uma representação do homem moderno, ansioso por encontrar uma resposta para aquilo que não há pergunta e condenado à insatisfação eterna que nem mesmo um pacto é capaz de saciar. Mas não apenas a literatura, como a arte de forma geral, é o território mais fértil e próspero para o contrato com o Senhor do Inferno. Talvez por ser um campo ligado à transcendentalidade da alma humana, ou pelo estigma de que para fazer arte seria preciso talento, ou ao menos uma inspiração divina. Como já vimos em episódios anteriores, a palavra demônio vem do grego daimon, que significa divindade. Para Sócrates, por exemplo, o daimon interior era o responsável por inspirar o homem, por conectá-lo com sua intuição e inspiração. Com a Idade Média, a ligação dessa inspiração com o mal e o pecaminoso foi quase natural. E se a arte é o território dos pactos, é na música que floresce o maior número de lendas, que vem muito antes das celebridades pop que mencionamos no início. Os nomes mais tradicionais dessas lendas são os violinistas Giuseppe Tartini e Niccolò Paganini. O violino era visto pela igreja como um instrumento vulgar. Seu ritmo animado e dançante poderia relembrar as danças pagãs em roda, o que tornou o instrumento um verdadeiro perigo para os preceitos religiosos pelos séculos afora. No século XVII, Giuseppe Tartini, um dos violinistas mais virtuosos da história, inflamando ainda mais as lendas, compôs o Trilo do Diabo. A peça, além de ser extremamente complexa de ser executada até pelos músicos mais experientes, teria sido concebida por Tartini em um sonho com o diabo, no qual ele teria selado um pacto. O diabo tocou a melodia para ele no sonho e, ao acordar, o músico tentou reproduzir a obra que, apesar de renomada, era uma grande decepção para o seu autor, pois, segundo ele, não chegava aos pés do que o chifrudo havia lhe apresentado. O outro violinista, Niccolò Paganini, que viveu entre os séculos XVIII e XIX, tocava de forma tão esplendorosa que não apenas o pacto foi levantado como explicação para o seu talento, como também era dito que as cordas de seu violino eram feitas de fios de cabelo do diabo. Mas entre o pânico real dos séculos passados em torno desses supostos pactos e a xiste moderna do disco da Xuxa tocado ao contrário, a história de um artista em particular gerou um marco moderno para essas lendas. Ele era Robert Johnson, o maior nome do blues e, por consequência, do rock and roll. Robert Johnson sempre foi muito misterioso. Ninguém sabia ao certo sua história, o que já lhe rendia uma aura enigmática. Para se ter uma ideia, é possível encontrar apenas 2 fotos do músico, ambas com seu saudoso violão, olhos fixos e penetrantes e os longos dedos posicionados nos acordes. No entanto, foi sua evolução repentina que causou a maior polêmica. A verdade é que quando ele surgiu nas ruas e bares do Mississippi com seu violão, no final da década de 20, foi rechaçado por tocar extremamente mal. É dito que em julho de 1930, Son House, um músico de blues famoso, ídolo de Robert, se mudou para a região próxima e tocava em bares locais. Robert, então, decidido a aprender com aquele que tanto admirava, passou a ir a esses bares para tentar se aproximar de Son. No entanto, o músico teria se irritado com o rapaz insistente que ficava mexendo nos violões e mandou que ele fosse embora. Robert então obedeceu e sumiu por um tempo. Aparentemente, o garoto enxerido tinha enfim se colocado em seu lugar e seguido outro caminho. Até que certa noite, cerca de um ano depois,
Son House e outro músico chamado Willie Brown tocavam em algum outro costumeiro bar de blues no Mississippi quando Robert Johnson entrou pela porta com o seu violão, pedindo uma chance para tocar. Não se sabe se pela postura confiante do rapaz ou por seu curioso violão de uma corda extra, os músicos permitiram que ele tocasse. E ao final, todos no local ficaram estarrecidos. Robert Johnson estava tocando esplendorosamente, como ninguém jamais vira antes. Bom, e se você chegou até aqui, sabe muito bem como a dinâmica funciona. Foi fácil assumir que Robert Johnson tinha feito um pacto com o diabo para conseguir tamanho desenvolvimento em tão pouco tempo. E o músico fazia questão de confirmar todas as suspeitas, não apenas informalmente, concordando com os boatos, como também agindo de forma bastante peculiar, chegando a gravar suas músicas de frente para uma parede, como se estivesse recebendo um espírito em seu corpo. Além disso, todas as 29 composições da sua carreira fazem pelo menos alguma insinuação, quando não uma menção direta, ao diabo, Satã ou qualquer sinônimo que o valha. Abre aspas. Hoje de manhã cedo, quando você bateu em minha porta, eu disse: Olá, Satã, acho que é hora de irmos. Eu e o demônio estávamos andando lado a lado. Fecha aspas. Então essa era a lenda. Robert foi com seu violão e uma garrafa de uísque até uma encruzilhada, mais especificamente no cruzamento entre as rodovias 61 e 49, em Sharkdale, no Mississippi. Lá, invocou o diabo, que ele descrevia como sendo um homem negro, magro e alto, e entregou sua alma em troca de se tornar o melhor músico possível. O diabo então afinou o violão de Robert e o pacto foi selado com uma dose de uísque. A destreza de Robert era tanta que Keith Richards, guitarrista do Rolling Stones, diz que a primeira vez que ouviu uma gravação do violonista, perguntou quem era o outro músico que estava tocando junto com Robert. Segundo Keith, claramente pareciam duas pessoas tocando. Johnson se tornou a base fundamental para o rock, e passadas décadas da sua existência, diversos estudiosos como Bruce Comforth e Adam Gussell se propuseram a desvendar a misteriosa biografia do astro. Descobriu-se então que Robert Johnson nasceu em Hazelhurst entre 1909 e 1912, filho de Julia Dodds com o fazendeiro Noah Johnson. No entanto, sua mãe casou novamente e Robert foi criado pelo padrasto abusivo, que, assim como muitos negros do Mississippi na época, trabalhava no campo, e ele queria que Robert fizesse o mesmo. O garoto, no entanto, queria viver da música, mais especificamente do blues, que era a diversão de final de semana nas ruelas da região, quando os trabalhadores braçais podiam enfim relaxar e curtir um pouco. Quando a popularidade do blues das calçadas estava atraindo mais público do que os bares da região, esses trabalhadores passaram a ser chamados para tocar nos estabelecimentos, onde ganhavam alguns trocados. Dessa forma, os bares locais ficavam cada vez mais cheios, enquanto as igrejas mais vazias. O que fez com que os pastores batistas, revoltados, começassem a pregar àqueles que ainda frequentavam as missas que o blues era a música do diabo, e quem a tocasse ou ouvisse iria para o inferno. Portanto, a música de Robert por si só já estava carimbada com o estigma diabólico bem antes da sua fama. Mais de uma vez o rapaz perdeu a chance de formar uma família com moças da região pela desaprovação familiar ao homem que tocava a música do diabo. Por volta dos 20 anos, ele engravidou a namorada Virgie e tentou convencê-la a fugir com ele para criar o bebê. No entanto, o pai da moça o proibiu de ter qualquer contato com ela e com seu filho, Claude Johnson, partindo mais uma vez o coração do músico. Aparentemente, Robert estava fadado à solidão, ao blues e ao estigma diabólico, o que o levou a uma vida não exatamente regrada. Ele acabou se tornando extremamente mulherengo e começou a abusar do álcool,
práticas que acabariam o levando ao seu fim. Ronnie Boy, um músico que tocava com Robert, conta que certa noite, em um bar chamado Three Forks, próximo de Greenwood, no Mississippi, Robert se envolveu com a esposa de um dos homens do estabelecimento, sabendo que ela era comprometida. Em dado momento, ele pediu uma garrafa de uísque e, ao que parece, alguém tentou avisá-lo que o lacre estava violado. Mas Robert não se deixou intimidar e bebeu mesmo assim. A bebida, no entanto, estava envenenada e o músico começou a passar mal. Ele ficou de cama por alguns dias e acabou morrendo, aos 27 anos, iniciando assim o chamado Clube dos 27. O Clube dos 27 é uma lenda da cultura pop, em que artistas que alcançam uma fama muito estrondosa muito rápido e acabam não conseguindo lidar com os holofotes, recorrem às drogas e ao álcool, acabando por morrer de forma trágica aos 27 anos. Claro que as lendas também pregam que esse sucesso seria fruto de pactos, e a morte trágica e prematura o vencimento do acordo. A lista do clube conta com nomes como Kurt Cobain, Brian Jones, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Amy Winehouse, entre outros. A verdade, porém, é que Robert Johnson teve uma vida bastante difícil. Sua família era desestruturada. Sua realidade social, como um jovem negro no Mississippi, um dos lugares mais racistas dos Estados Unidos à época, era bastante difícil. Ele queria, mais do que qualquer coisa, viver da sua música, e quando foi rejeitado por seu ídolo em 1930, ele estava decidido a desistir. Na época, ele voltou para sua cidade natal determinado a encontrar seu pai biológico, Noah Johnson, quando cruzou com Ike Zimmerman, conhecido por ser um dos melhores músicos da região. Ike então se tornou um mentor de Robert. É dito que eles iam para um cemitério local para praticar. Não importa o quão ruim você toque aqui, ninguém irá reclamar, dizia Ike. Ele também dizia que o melhor lugar para se tocar o blues era em uma lápide à meia-noite, pois os haunts, ou seja, espíritos, surgiam para inspirá-los. E foi com muita prática e dedicação que Robert Johnson conseguiu ficar tão bom tão rápido. Porém, o fato de tocar em cemitérios, o estigma ligado ao blues e a rapidez da sua evolução transformaram seu trabalho duro em um pacto diabólico. Mas ele soube muito bem como usar isso a seu favor. O diabo que ele descrevia ter encontrado na encruzilhada, o homem negro, alto e magro, se encaixa na descrição de Papa Legba, uma figura bastante interessante do hoodoo, tradicional prática de magia afro-americana, que traz toda essa ideia de contato espiritual e decisões de bem e mal em uma encruzilhada. A tradição em si é voltada ao contato direto com entidades divinas, não demônios, na busca por conhecimento, sendo histórias do gênero chamadas de contos de dilema. Mas se hoje, para muitas pessoas, isso imediatamente soa como satanismo, você pode imaginar na década de 30 em um cenário de absoluta segregação racial como no Mississippi. De qualquer forma, Robert tomou poeticamente sua cultura e estigma para se empoderar em meio a esse cenário caótico. Era como um escudo, em que se colocando como um mancomunado com o diabo, talvez, só talvez, repelisse qualquer um de cruzar seu caminho e tentar lhe fazer mal. Portanto, na música Hellhound on My Trail, a referência aos cães do inferno que o perseguiam pode ser muito mais uma metáfora para a perseguição racial que ele sofria no Mississippi do que o medo de que os, literalmente, cães do inferno viessem buscar sua alma para fechar o contrato com o diabo. Robert Johnson foi um artista brilhante e excepcional, e isso faz com que meros mortais tenham extrema curiosidade em compreender como alguém foi capaz de tamanha grandeza. Assim surgem as explicações diabólicas, quase como um consolo do porquê pessoas como eu e você não temos tal talento. Afinal, não seríamos tão estúpidos em negociar nossa alma eterna, não é mesmo? Mas a verdade é que Johnson abriu mão de muita coisa para chegar onde chegou. E, como grande parte de artistas com históricos semelhantes de uma vida difícil e uma ascensão gigantesca,
acabou se tornando vítima de suas próprias conquistas. E aqui eu deixo a citação de Steve Johnson, músico e neto de Robert Johnson. Abre aspas. Eu não sei sobre o Clube dos 27 ou o acordo com o diabo, mas eu sei que em algum momento, na vida de todos, chegamos em uma encruzilhada e precisamos escolher o que vamos sacrificar para alcançar a grandeza. Fecha aspas. Lúgubres é um podcast em formato de storytelling sobre horror, loucura e mistério que explora a natureza humana e sua relação com o bizarro. Esse episódio foi pesquisado, roteirizado e produzido por mim, Isadora Martins. Todas as referências estão na descrição. Siga a Lúgubres também nas redes sociais. Basta pesquisar por Lúgubres Podcast ou acessar o link na descrição desse episódio. Eu vejo vocês em breve.